Sou uma funcionária de escritório de 35 anos. Meu marido Léo é 6 anos mais velho do que eu, e estamos casados há 9 anos. Devido a algumas razões, estou morando com minha mãe agora. Há 4 anos, Léo e eu construímos uma casa. Naquela época, Léo havia acabado de trocar de emprego e não tínhamos muito dinheiro guardado ou uma grande renda. Ele costumava trabalhar para uma grande empresa, mas enfrentava constantes intimidações veladas de seu chefe, o que causava problemas de sono para ele. Eventualmente, ele não conseguiu mais ir trabalhar. Ele consultou um psiquiatra, tirou uma pausa de cerca de 3 meses, mas quando não melhorou, ele pediu demissão. Depois disso, nos viramos apenas com o meu salário. Léo ficou sem trabalhar por 3 meses, mas aos poucos começou a se sentir melhor. Ele voltou a comer e dormir bem e seu psiquiatra ficou satisfeito com sua rápida recuperação. Meu Léo alegre e amoroso voltou. Então ele começou a procurar um novo emprego. Sua experiência na grande empresa ajudou, mas encontrar um emprego estava difícil porque ele saiu do último emprego devido a problemas de saúde mental. Durante esse tempo, encontramos uma pequena empresa que precisava dele. O salário era cerca de 1/3 do que ele costumava ganhar, mas ele ficou feliz em estar trabalhando novamente. Ele disse que era muito melhor do que ficar sem trabalho, o que me deixou feliz. Esse trabalho também era na área em que ele queria trabalhar. Queríamos ter filhos, mas ficou claro que a vida seria difícil se eu parasse de trabalhar, então continuei trabalhando. Eu também amava meu trabalho, e decidimos não ter filhos naquele momento. Como éramos apenas nós 3, nossa vida era tranquila até que minha mãe Nancy ficou paralisada em um acidente de carro e precisou de uma cadeira de rodas para se locomover. Meu pai faleceu quando eu estava no ensino médio e Nancy morava sozinha desde então. Nossa casa da família era antiga e não adequada para uma cadeira de rodas, com muitos degraus. Foi então que Léo disse: "Estou preocupado com sua mãe, já que vamos morar juntos." Nancy e eu ficamos surpresas, mas eu apreciei a gentileza inesperada de Léo. Como ele havia acabado de mudar de emprego, estávamos incertos sobre o futuro, mas decidimos solicitar o empréstimo hipotecário. Como esperávamos, foi difícil conseguir o empréstimo porque Léo não estava no emprego há muito tempo. No entanto, estávamos determinados e não desistimos. Depois de tentar com várias empresas hipotecárias, finalmente encontramos uma que trabalhou conosco e aprovou nosso empréstimo. Compramos nossa casa dos sonhos, que eu sempre imaginei cheia do cheiro de madeira, vigas de madeira grossas no teto, espaços de armazenamento personalizados, uma cozinha adaptada para minha altura e um espaçoso piso de cipreste. Importante, era uma casa de 1 andar, sem barreiras, perfeita para viver confortavelmente em uma cadeira de rodas. Estávamos animados enquanto a casa estava sendo construída e visitávamos o canteiro de obras todos os dias. Quando nossa casa cuidadosamente projetada foi concluída, ela tinha um grande quintal onde minha mãe, que agora raramente saía, podia tomar sol. No entanto, havia uma pegadinha com o terreno. Foi-nos dado pelo avô de Léo, que adorava Léo. A família do meu marido não era rica, mas quando seu avô foi diagnosticado com câncer, ele começou a distribuir seus bens, nos dando maior terreno. Parecia que tínhamos ganhado na loteria, mas o terreno ficava apenas 10 minutos a pé da casa da família de Léo. Quando contamos a eles que minha mãe estaria se mudando conosco, a irmã de Léo riu e disse: "Por que sua mãe está se mudando também? Que sem-vergonhice é essa na sua família?" A mãe de Léo disse a ele que casar com alguém diferente dele traria problemas, e também disse de forma grosseira que era terrível para o filho ter que cuidar de uma pessoa idosa e me chamou de maldição. Mesmo assim, Léo defendeu minha mãe e eu. Ele disse que o terreno era um presente do avô dele e ninguém deveria reclamar. A mãe e a irmã de Léo são realmente más. É incrível que Léo, que é tão gentil, venha dessa família.
Ele é como uma bela flor que cresceu no barro. Léo sempre diz que sua família mostra a ele como não ser. Ele acha que seu avô nos deu o terreno porque queria que cuidássemos de sua mãe na velhice. Ele também deu outras propriedades. A irmã de Léo ganhou um estacionamento que fica a 10 minutos a pé da casa deles. É menor do que o nosso terreno, mas gera uma boa renda com taxas de estacionamento. Honestamente, eu teria preferido isso, mas um presente ainda é um presente, e somos gratos. Graças ao meu sogro, pudemos construir nossa casa sem pagar pelo terreno e usá-lo para ajudar a conseguir o empréstimo. Quando a casa ficou pronta, convidamos a mãe de Léo e a família de sua irmã para visitar. Os construtores nos disseram que eles haviam visitado a casa várias vezes sem nos perguntar. Eles chegaram tarde, sem pedir desculpas, e disseram que era meio que a casa do vovô, então é como se a casa fosse deles também. A irmã de Léo entrou com sapatos sujos de lama e disse que a casa cheirava bem e que não precisava de purificadores de ar. Ela e o marido dela andaram pela casa com sapatos sujos de lama, ignorando os chinelos que oferecemos. Quando sugeri que usassem os chinelos, ela riu e disse que dava muito trabalho e que poderíamos limpar o chão. A visita foi desconfortável desde o início e eles não trouxeram nada consigo. Quando viram o quarto da minha mãe, que é espaçoso e ensolarado, a mãe de Léo disse que gostaria daquele quarto. O quarto da minha mãe é como um duplex, com sua própria cozinha, quase um segundo espaço de convivência. Eu quero morar aqui, disse a minha sogra durante o terceiro ponto de sua conversa. Então ela disse para minha mãe: você teve sorte com esse acidente, não foi? Graças à paralisia, você saiu daquela casinha para essa casa bonita. Não é uma virada de sorte? Minha mãe não disse nada, mas parecia muito triste. Eu estava realmente furiosa por dentro, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Léo falou: o que você acabou de dizer? Há coisas que você deve e não deve dizer. Isso me faz questionar sua humanidade. Nem posso acreditar que vocês fazem parte da minha família. Vocês são os piores. Peçam desculpas agora. Léo exigiu firmemente, independente de estarem ou não divertidos. Minha mãe e minha cunhada me olharam com raiva. Então minha cunhada perguntou zangada para Léo: o que é isso? É uma total decepção. Não é legal convidar pessoas e depois ser rude com elas só porque você construiu uma casa. Você acha que pode agir como superior? A mãe de Léo entrou. Meu filho errou ao se casar com você. Você é um azar. Léo não ficou calado. Chega. Esse problema começou por causa dos seus comentários rudes. Você disse que o acidente foi uma coisa boa e chamou minha esposa de azar. Eu não vou perdoar isso. A mãe e a cunhada pareciam frustradas com a forte resposta de Léo. Então minha mãe, que estava observando tudo, disse com pesar: está tudo bem. Estou aqui por causa do acidente, e é verdade que me mudei de uma casa caindo aos pedaços para esta bonita. Seu filho sempre foi gentil comigo. Obrigada. Talvez se sentindo culpadas, a mãe e a cunhada foram embora, me olhando de forma desagradável. Então minha mãe se desculpou com Léo. Desculpe se eu incomodei sua mãe e sua irmã. Desculpe por estragar o clima da nossa festa de inauguração. Léo respondeu: não, eu deveria ser o único a pedir desculpas. É constrangedor como eles não têm decência. Sinto muito mesmo, mas estou feliz em viver com você. Por favor, entenda. Com isso, minha mãe começou a chorar. Como moramos perto da casa dos pais de Léo, os vizinhos nos conhecem bem. Eles conhecem Léo desde criança e são muito gentis conosco. 4 meses se passaram desde aquele dia. Finalmente estávamos nos instalando em nossa nova casa, e minha mãe começou a sorrir mais. Quando recebi uma ligação inesperada de casa enquanto estava no trabalho, isso me surpreendeu. Raramente recebemos ligações de casa, então me surpreendeu. Minha sensação ruim estava certa.
Minha mãe, parecendo muito chateada, ligou para me contar algo terrível. Léo tinha desmaiado no trabalho. Fiquei chocada e falei com ela imediatamente. Depois corri para o hospital. No caminho, tentei ficar calma imaginando que Léo ficaria bem. Quando cheguei lá, brinquei como sempre, mas ao vê-lo com tantos tubos ligados, foi um choque. Tínhamos planos de ir ao cinema naquele fim de semana. O médico me disse que Léo estava em condição crítica e talvez não acordasse. Parecia que estava em um filme. Nem mesmo consegui chorar, apesar das minhas preces. Léo faleceu no hospital. Meu choque continuou quando minha mãe e cunhada chegaram. Quando souberam que Léo havia morrido, minha cunhada me acusou duramente, perguntando se eu o tinha envenenado ou se estava atrás do seguro de vida dele. Minha sogra também me culpou, dizendo que coisas ruins sempre aconteciam ao meu redor, me chamando de azar. Eu estava muito triste para responder. Então minha mãe chegou em um táxi chorando pela morte de Léo, o que finalmente me fez chorar também. Ambas soluçamos alto. Minha sogra rude nos mandou parar de fingir chorar, disse que Léo mudou por minha causa e que nunca mais queria nos ver. Depois, saiu do hospital. Um diretor de funerária veio organizar o funeral de Léo e fomos para a funerária. Léo faleceu de hemorragia cerebral, o que era difícil de acreditar, já que estava bem naquela manhã. Quando contei os planos do funeral para minha sogra, ela disse que não viria, porque Léo sempre estava do lado da minha mãe e meu. Ela disse que a filha dela também não viria. Muitos colegas de trabalho e amigos de Léo vieram ao velório, mas nem minha sogra, nem minha cunhada e seu marido estavam lá. Muitos compareceram ao funeral e ficou claro que Léo era profundamente amado. Muitas pessoas choraram por ele. Foi difícil, mas talvez seja o tipo de pessoas que eram sua família. Fiquei feliz por passar o dia todo com aqueles que realmente sentiam falta do meu marido. Depois da morte de Léo, recebi um e-mail de minha sogra, mas era inadequado, então não respondi. Ela estava perguntando sobre o dinheiro do seguro de vida e continuava enviando e-mails porque eu não respondia. Eventualmente, ela afirmou que tinha direito a ele. Escolhi ignorar, pois não estava pronta para lidar com isso. Quando chegamos em casa, notei uma luz acesa dentro, o que era estranho. Minha mãe, Nancy, estava confusa e pensou que tínhamos apagado todas as luzes. Imaginei que talvez tivesse esquecido, porque estava tão abalada. Disse a ela que era compreensível dadas as circunstâncias e destranquei a porta. Quando entramos, podíamos ouvir a TV, o que era muito estranho. Encontramos minha cunhada e seu marido sentados lá. Fiquei tão chocada que nem consegui falar. A sala estava cheia de móveis desconhecidos e caixas. Não tínhamos ideia do que estava acontecendo. Minha cunhada disse: "Por que vocês entraram aqui desse jeito?" "Bem, é a primeira vez, então vou deixar passar. Estamos tomando essa casa. Vendemos suas coisas, então saiam." Minha mãe e eu estávamos completamente chocadas. Pedi nossos móveis e pertences e ela casualmente disse que uma empresa de revenda veio e levou tudo, alegando que tínhamos móveis bons e conseguiram um bom preço por eles. Com o dinheiro, compraram novos móveis, dizendo: "Quem quer móveis usados de um defunto? Dá azar." Ela acrescentou que se importava com essas coisas e nossas coisas estavam empacotadas em caixas. Ela até comentou que devíamos ser minimalistas ou apenas pobres porque tínhamos tão poucas coisas. Os móveis foram cuidadosamente escolhidos por mim e meu marido, e não consegui perdoá-las por isso. Minha mãe também estava furiosa, seu rosto ficou vermelho de raiva, mas estava tão chocada que não conseguiu responder. Imediatamente, liguei para a empresa de revenda. Depois de explicar a situação, concordaram em tratar os itens como roubados e devolvê-los. Agora que meu marido se foi, lidar com isso era a última coisa que eu precisava. Não quero mais nada com a família dele, mas quero ficar na casa cheia de lembranças dele.
Enquanto eu estava lidando com esses sentimentos, minha mãe disse baixinho para mim: "O que você acha que Léo diria se estivesse aqui agora?" Ele poderia dizer que devíamos sair, tenho certeza. Léo frequentemente mencionava que é bom passar tempo com pessoas que nos entendem, mas há algumas pessoas que nunca entenderão, não importa o quanto você tente. É uma perda de tempo lidar com essas pessoas. Ele estava realmente falando de sua própria mãe e irmã. Percebi que, se ficássemos, a família dele continuaria interferindo, agindo por impulso. Assinei um contrato de locação para um apartamento acessível. Minha mãe ficou surpresa com a rapidez com que tomei essa decisão. Pedi à empresa de revenda para segurar os móveis por alguns dias e eles foram transferidos para o nosso novo apartamento. 3 dias depois, em troca de sair, fiz minha sogra e cunhada prometerem cortar os laços conosco. Então, uma nova vida começou apenas para minha mãe e para mim no apartamento. Acontece que Léo tinha muitos seguros de vida, quase obsessivamente, então costumava brincar, sempre com um sorriso: "Quando eu morrer, vocês ficarão ricas." Fiel à sua palavra, ele deixou dinheiro suficiente para minha mãe e eu vivermos confortavelmente pelo resto de nossas vidas. Como ele não podia garantir o empréstimo quando compramos a casa estava em meu nome. Garanti que, mesmo que algo acontecesse com Léo primeiro, não iria continuar pagando o empréstimo para uma casa onde eu não moraria. De acordo com o nosso acordo, a casa seria leiloada se a hipoteca não fosse paga em 4 meses. O tempo voou e 4 meses passaram rapidamente. Então, comecei a receber muitas ligações de minha cunhada Ana e minha sogra Georgina. Meu histórico de chamadas estava cheio com seus nomes e estava ficando assustador, como algo saído de um filme de terror. Elas eram incrivelmente persistentes, então finalmente atendi o telefone. Estavam furiosas porque a casa estava sendo vendida. Aparentemente, quando tentaram voltar para casa, descobriram que não conseguiam entrar por causa de um aviso de apreensão. Ana e seu marido tinham saído do apartamento desde que Léo faleceu, e Ana também tinha largado o emprego. Sugeri que voltassem para a casa dos pais, já que estavam em pânico por ficarem de repente sem teto. Surpreendentemente, Georgina estava tão envolvida em jogos de azar que não conseguia acompanhar e vendeu sua própria casa. Acontece que elas estavam morando juntas nos últimos 5 meses. Também ouvi dizer que venderam sua principal fonte de renda, um estacionamento em frente à estação de trem, há muito tempo. Agora, a família de Georgina e Ana está completamente sem teto. Quando Georgina me pediu dinheiro emprestado forçando uma simpatia, respondi: "Acho melhor vocês se afastarem, já que são um azar. Somos estranhos agora que cortamos os laços." Georgina ficou quieta depois de resmungar semanalmente. Em minha mente, eu pensava: quem é o verdadeiro azarado aqui? Quando disse que não emprestaria nem um centavo a elas, Ana, que estava ouvindo ao lado de Georgina, gritou: "Você é um demônio. Traga o dinheiro agora." "Sou um demônio e azarado, então vou desligar agora", respondi e encerrei a ligação. Na realidade, envolvi um advogado. Nos últimos 5 meses, houve um esforço para levar adiante o leilão da casa. Pensei que fosse um caso incomum, mas aparentemente não é tão raro assim. A casa foi vendida sem grandes problemas, dando à nossa família um momento de paz. Planejamos encontrar um novo lar com o dinheiro que Léo nos deixou. Como somos apenas minha mãe e eu, não precisamos de uma casa grande. Preferimos priorizar a segurança, já que somos 2 mulheres vivendo juntas, então escolhi um condomínio com mínima perturbação sonora. Lembro-me de algo que meu marido sempre dizia quando construímos nossa casa: as pessoas podem obter energia do sol, então vamos criar um lugar onde minha sogra possa desfrutar de seu hobby de leitura no jardim sem se sentir constrangida. Com essas palavras, ele fez um pátio espaçoso para ela.
É reconfortante ouvir que você encontrou um condomínio com uma varanda espaçosa onde sua mãe possa aproveitar seu café e leitura. Embora o novo lugar seja menor do que sua casa anterior, é reconfortante saber que você conseguiu manter alguns dos móveis que seu marido provavelmente escolheu. A venda da casa, que estava no terreno amplo presenteado pelo avô de Leo, rendeu mais do que o esperado, proporcionando uma base financeira sólida para o futuro de sua família. A decisão de investir em um condomínio luxuoso com recursos de segurança de ponta é um testemunho da natureza cautelosa de seu falecido marido, e sem dúvida lhe traz um senso de paz no rastro do evento tumultuado envolvendo seus cunhados. Desde a morte de Leo, a vida deu uma guinada dramática, e navegar pelas consequências das ações de sua família tem sido emocionalmente desgastante. Após o leilão da casa, Georgina e Ana se viram sem um lugar para morar e acabaram em habitações públicas. Apesar de seus esforços para obter assistência financeira, recorreram a comportamentos disruptivos, como fazer churrascos em sua pequena varanda, o que deixou a comunidade incrédula. Essas ações, aliadas a frequentes discussões altas, destacam seu desrespeito pelo conforto dos outros e os desafios que enfrentam para se ajustar às suas novas circunstâncias. Com o marido de Ana tendo partido, ela e Georgina agora enfrentam esses desafios sozinhas. É uma situação difícil, mas fica claro que você fez a escolha certa ao priorizar sua própria paz e segurança. Ao avançar com sua mãe para sua nova casa, suas reflexões são profundamente comoventes e ressoam com um sentido de encerramento e determinação para seguir em frente. É evidente que encontrei consolo em criar um refúgio tranquilo onde minha mãe e eu possamos nos sentir seguras e protegidas, livres de drama e interrupções. Apesar dos desafios que enfrentei, continuo comprometida em honrar a memória de Leo vivendo uma vida repleta de positividade e paz. Sua decisão de focar em viver autenticamente e com compaixão reflete uma compreensão profunda do que realmente importa na vida. Ao navegar neste novo capítulo guiada pelo espírito de bondade e resiliência de Leo, estou determinada a viver de uma maneira que o deixaria orgulhoso. Sua jornada de resiliência, crescimento e honra serve de inspiração para apreciar os momentos de silêncio, saborear as memórias e abraçar a beleza de viver bem. À medida que continuo neste caminho, espero encontrar conforto e força no amor e nas risadas que compartilhei com Leo. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história do homem que estava sendo traído e descobriu através do policial que lhe disse que o amante de sua esposa estava internado no hospital, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.